Claro que hoje em dia todo mundo já conhece a Netflix e talvez você tenha visto aquela animação que eles têm que é tipo um N assim, ó, e de repente ele aproxima da tela com um monte de linhas, que é uma animação que tem, acho que quando você abre o aplicativo. Mas eu posso estar enganado sobre isso. Nesse tutorial aqui você vai junto comigo fazer do começo até o final essa abertura da Netflix usando o After Effects. Agora não é hora de você abrir a Netflix para assistir a sua série, é hora de você abrir o After Effects para fazer junto comigo. Vamos começar a nossa jornada. E quando eu digo jornada é porque esse tutorial aqui não vai ser dos mais simples, hein? Mas você pediu, então vamos nessa. Primeira coisa, aqui com o After Effects aberto, que eu estou usando a versão 2022. Se você não está usando, ai professor, e se eu não estou usando? Então não vai ter muitos problemas porque não mudou muito das versões anteriores para essa e eu não vou usar nenhum recurso muito novo para esse tutorial. Então o que você faz? Clica aqui ó, em New Composition, ou se não tiver esse botão aqui para você, você vai lá em cima na opção ó, de Composition, depois você clica em New Composition. Ou ainda você pode pressionar Ctrl N, que é basicamente a mesma coisa. Aqui, ó, nesse Composition Name, eu vou dar o nome de barra. Aqui nas opções de largura, ó, eu vou deixar 1000 e na altura eu vou deixar 200. Aqui embaixo em Frame Rate, nós estamos falando tudo errado, Frame Rates, você coloca aqui, ó, 24. E a duração? Eu vou deixar, vamos deixar uns 5 segundos, tá bom. Então, na dúvida, coloca igual o meu aí, ó, 1224 e 5 são as informações mais importantes para você me acompanhar. E aí, ó, eu vou dar um OK e a gente continua. Qual que é a ideia? Essa barra aqui que eu vou fazer, ó, ela vai ser aquela animação onde você tem o N do Netflix que ele vai se completando aos poucos. Então, a ideia aqui é fazer a animação da barra uma única vez e a gente duplicar de forma que ela se transforme num N. Ai, que maravilha! Então, olha só. Primeira coisa, eu vou lá em cima em Layer, depois você vai em New e aí a gente clica aqui ó, em Solid. O atalho é Ctrl Y, não se esqueça desse atalho. A gente vai usar um pouquinho mais pra frente, hein? Então clica aí ó, em Solid. Aqui, por padrão, quando você clica em Make Comp Size, qual que é a ideia? Eu vou criar uma cor, essa cor vai ser essa cor e ela vai ser do tamanho dessa área toda que a gente tem. Então o que você faz? Só isso, ó, clica em Make Comp Size e nessa cor aqui você pode colocar essa, ó, que se você clicar em cima desse retângulo, vai aparecer aqui embaixo o código hexadecimal. Ai, o que é o código hexadecimal? Não se preocupa com isso, tá? Basicamente são números e letras que representam uma cor específica. Então se você quiser, coloque exatamente a mesma coisa que está aparecendo aí, ó, B1050F e dá um OK. Então esse é um vermelhão que a gente vai fazer e aí você dá um OK, ó. E a gente pode continuar o processo. Aqui eu vou criar uma transição, que vai ser basicamente o processo dessa barra ir preenchendo aqui ao longo do tempo, né? Ela vai se preencher para cá, depois ela volta e some. Se você não entendeu nada, não tem problema. Quando a gente fizer, você vai entender. Então, primeira coisa, deixa selecionada essa camada, clicando sobre ela e vai lá em cima em Effect. Depois você vai em Transitions, ou melhor, Transition, né? Não tem S aqui. Ai, que vergonha. E depois a gente vai nesse, ó, Linear Wipe. Como é que funciona? Vindo do lado esquerdo, no painel de Effect Control, você tem aqui, ó, Transition Completion, onde você pode mudar esse valor de porcentagem, ó, e a gente já vai ter isso aqui, ou seja, ele vai sumir, ó. Então 0% ele está totalmente visível e 100% ele está totalmente indo para a direita, né? Ao passo que ele fica invisível. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou inverter esse valor de Wipe Angle, ao invés de 90, a gente vai colocar menos 90. Isso vai fazer com que ela seja no outro sentido, ó. Então, em vez dela aparecer da direita para a esquerda, vai ser o contrário, ó. Ela vai vir da esquerda para a direita. E aí o que a gente vai fazer é criar uma animação muito simples, ó. Faz o seguinte, vem aqui embaixo, deixa a sua agulha, ó, que é essa barrinha aqui no tempo 0, e aí a gente vai criar um keyframe dessa opção de Transition Completion. Então fica no tempo 0 e clica nesse reloginho aqui, ó. Uma vez que você faz isso, se você selecionar a camada e pressionar a tecla U, você vai visualizar um keyframe. Ai meu Deus, um keyframe, o que é isso? Um keyframe é uma memorização que você está falando para o After Effects. Olha, lembra que nesse tempo aqui, ó, essa propriedade vai ter esse valor. Então é basicamente isso. É como se você estivesse mandando no After Effects para ele não esquecer essa parada, certo? Então no tempo 0, ó, a propriedade está com 0%. O que a gente vai fazer aqui primeiro é só criar os keyframes, tá? Então estou no tempo 0, eu vou avançar a minha agulha até o tempo 10. Ah, mas onde é que eu vejo que tempo eu estou? É só você olhar aqui, ó. Então conforme você arrasta essa agulha, que é esse carinha aqui, você vai ver aqui, ó, qual que é o tempo, né, que você tá. Então eu vou até o tempo 10 e eu vou criar outro keyframe. Clicando aqui neste losango, ó.
Quando você cria o keyframe a primeira vez, a gente clica é ótimo, né? A gente clica no reloginho. Depois você vai criar outras vezes, é só clicar nesse carinha. Ó. Então criei 2 keyframes. Qual que é a ideia? A gente vai mudar alguns valores. O valor aqui do primeiro vai ser 100. Então fica aqui, ó, no tempo 0, em cima do primeiro keyframe e muda o valor. Ó. É só clicar e arrastar e colocar 100. No segundo keyframe, se você quiser deixar exatamente em cima dele, ó, ele tem que ficar no tempo 0. Então aqui você pode vir com a agulha, ó, segura a tecla Shift, quando você chegar perto dele, ele dá uma travadinha, ó, fica exatamente em cima. E aí se o seu não estiver com valor de 0%, é só você mudar esse valor. Então nós temos essa animação, ó. Ele preenche a tela da esquerda para a direita. Agora o que a gente vai fazer é o inverso. Então como a gente fez ele vindo da esquerda para a direita, eu vou fazer ele voltando. Ah, mas por que tem que voltar? Não tô entendendo nada. É porque quando a gente tem o N do Netflix, não sei se você lembra, a gente tem isso aqui, né? Então ele vai se preenchendo, ele vai nessa direção assim, ó. Ele se preenche para cá, depois ele vem para cá, depois ele sobe. E aí depois isso aqui volta. Então ele vai vir para cá, vai voltar e vai voltar. Então ele se preenche e aparece, depois ele volta e some. Então aqui a gente fez basicamente isso, ele aparece. Agora a gente tem que fazer o contrário. Então eu vou vir aqui e ficar no tempo 1 segundo, que você pode conferir aqui que tempo nós estamos, ou aqui na timeline também. E aqui, ao invés de fazer os keyframes dessa forma igual a gente fez, vamos de um jeito mais rápido. Eu vou selecionar os 2 keyframes, ó. É só clicar e arrastar numa área vazia e deixar os 2 dentro desse retângulo. Você pressiona Ctrl C para copiar e Ctrl V. Ele vai copiar exatamente esse keyframe e colar aqui, e esse outro ele vai copiar e colar aqui. Só que nós temos um problema, né? Quando você faz isso, ó, ele vai preencher a tela, vai voltar e vai preencher a tela de novo. Essa aqui não está muito legal. Então seleciona os 2 últimos, botão da direita em cima de qualquer um deles, tanto o primeiro quanto o segundo, vai em Keyframe Assistance e aí você clica nessa opção aqui, ó, que é, cadê? Time Reverse Keyframe. O que acontece? Não sei se você lembra quando a gente copiou e colou, ele pegou esse e colou aqui, e a gente pegou esse e colou aqui. O que acontece agora é que na verdade ele inverteu. Então é como se eu pegasse esse e ele estivesse nessa parte e esse outro aqui estivesse nessa, porque eu inverti a posição, certo? Então o que tinha aqui foi para cá e o que tinha aqui foi para cá. Basicamente é isso. Olha só a animação que a gente tem. Preencheu e voltou. Uma barrinha simples, né? Foi, voltou e já era. Aqui eu vou fazer só mais uma modificação porque quando a barra do N do Netflix está voltando, ela não volta nítida, ou seja, a gente não enxerga essa divisão aqui, ó, ela volta meio desfocada. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou criar uns keyframes dessa propriedade aqui, ó, chamada Feather, nos mesmos tempos dos keyframes que a gente tem aqui, ó, 2 e 3. Na verdade, desculpa, falei errado, tá? Não é 2 e 3, aqui na verdade é o 3 e 4, tá? É aqui, ó, 2 e 3. Então fica no tempo aqui, ó, do segundo keyframe, e aí você clica aqui, ó, para criar um keyframe de Feather e automaticamente ele já vai ficar no valor de 0. Aqui se você quiser ver esses keyframes, não esqueça, seleciona a camada e pressiona a tecla U, que ele vai sumir tudo e pressiona U de novo e aí ele mostra, ó. Então a gente tem os keyframes de Transition Completion, aqui ó, 1, 2, 3, 4, e o de Feather a gente tem só esse aqui por enquanto. Então vem aqui ó, no tempo desse terceiro keyframe e muda o Feather para um valor bem agressivo, tipo uns 500, ó. Então qual que é a ideia? Do tempo 0 até o tempo 10 frames, ele vai simplesmente se preencher. Aqui, enquanto a barra está sendo feita, automaticamente ela desfoca. A gente não está vendo isso. Mas quando ela volta no final, a gente vê esse desfoque. Ó. Então nós temos isso. Barra foi, barra voltou e voltou desfocada. Agora, só uma pequena observação muito importante. Se você está assistindo tudo isso aqui e está pensando, ai meu Deus, professor, isso aqui é tão difícil. Talvez é porque você não tenha os conhecimentos mais básicos sobre o After Effects. Então clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects. É um conselho que eu te dou, é bem legal, pode ser interessante de você fazer isso se você quiser, porque aqui eu não vou abordar as coisas mais básicas, tá bom? Então assiste lá, depois você volta. Ou pelo menos deixa nos favoritos aí pra você assistir depois, né? Sei lá. Continuando, aqui eu vou fazer um pequeno efeito, porque tem um outro detalhe, né? Quando o N do Netflix ele volta ali, aqui você não tem só um desfoque. Você tem um desfoque, mas você tem algumas linhas que se formam ali, ó. Então o que você vai fazer? Seleciona essa camada aqui, ó, Deep Red Solid, e você pressiona a tecla Ctrl D. Quando você a tecla não, né? O atalho Ctrl D, que é a mesma coisa que você ir lá em cima na opção de Edit e pressionar aqui, ó, Duplicate, tá? Mesma coisa, mas eu vou no atalho que é mais rápido, né? Ctrl D, ó, e ele duplica. Aqui, na verdade, não muda muita coisa porque eles têm as mesmas informações. Só que você vai fazer o seguinte, deixa selecionado essa camada de cima e lá em cima a gente vai em Effect, depois você vai em Transition e depois você vai em, peraí que eu não lembro, aqui, Block Dissolve, tá? Então vai no Block Dissolve. O que ele faz?
Por enquanto, nada, porque a gente tem que mudar algumas opções. Então aqui, ó, em Effect Controls, você vai fazer o seguinte, ó, esse Transition Completion, coloca uns 50, só para ele ficar no meio do caminho. Então, basicamente, o que ele faz, ó, essa propriedade, ele vai conseguir meio que criar uma certa granulação nas partes que você tem um certo desfoque. Só que dá para fazer outras paradas. Por exemplo, se você vir aqui, ó, além do Transition Completion e mudar para 50%, você pode mudar o Block Width para 2000. E aí ele vai fazer umas linhas, então é como se ele estivesse esticando aquela granulação que ele fez. E nesse block height eu vou colocar uns 3, ó. Quando você faz isso, olha só a diferença, ó. Então a gente tem a barra preenchendo totalmente, quando a barra volta, ó, ela volta com aquele degradê, mas também com essas linhas, já dá um charme. Só que para ficar mais legal, ó, eu vou pegar essa camadinha de cima e eu vou atrasá-la na posição aqui, ó. Então quando você clica nela, ó, e arrasta, ela dá uns tranquinhos. Não, mas o que são esses tranquinhos? É porque ela vai de frame em frame. Então eu vou deixar dar 5 trancos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não arrasta de uma vez, porque aí ele desliza demais, né? Então aqui, ó, é a mesma animação que ela tem, mas eu estou atrasando um pouco. Então quando eu atraso, ó, eu tenho o degradê aparecendo. Esse degradê que você vê é da camada de baixo. E aí começam a aparecer as linhas um pouquinho depois, ó. Elas acabam sumindo, porque é como se fosse uma sequência. Então essa camada, ela vai mais rápido. E na sequência você tem essa outra de cima, que vai um pouquinho mais devagar. E a gente consegue enxergar o degradê e as linhas na sequência. Ó. Tá aí a animação dessa barra que a gente fez. Agora, uma vez que a gente fez essa barra, a gente já pode criar o N, né? Usando a barra 3 vezes. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, isso aqui era para ser uma seta. Aqui do lado esquerdo, ó, se você clicar bem aqui, nós temos o painel de Project. No painel de Project, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo dessa barra, que na verdade é essa barra que a gente acabou de fazer, e aí você arrasta ela para esse botão, ó. Então clicou, arrastou. O que acontece? Eu estou pegando a barra que a gente tinha feito no começo e colocando ela numa outra composição que por padrão se chama barra 2. Mas esse nome aqui tá meio porcaria, né? Então clica aqui com o botão da direita em cima dele e aí você vem aqui na opção de Rename, onde você pode colocar N. E esse N aí, ó, é o nome dessa composição. Então só para você entender a estrutura, temos a composição barra, que tem a animação da barra vermelha. E essa composição N que está carregando a animação da barra, ó. Se você vir aqui, a animação que a gente tem é basicamente essa. Agora vamos lá, eu vou mudar aqui algumas informações dessa composição, indo lá em cima em Composition Settings. E aí nós temos a opção de largura e altura. Aqui eu vou colocar o valor de 1280 na largura e 720 na altura. Respira, Heber, controla essa ansiedade, eu tô falando tudo errado. Aqui, esse é o tamanho, no caso, né, de uma composição no formato HD. Hoje em dia já tem Full HD, já tem 4K, 8K, 18K, 29K, tem um monte de coisa. Mas eu vou no HD porque ele é levinho, então não vai ficar muito pesado na sua animação. Se você quiser se arriscar em tamanhos maiores, é por sua conta e risco, tá? Porque eu não sei como é que é a configuração do seu computador, então acho que um HD aqui funciona bem. No mais, deixa 24 frames, porque a gente está mantendo isso aqui como padrão, e a duração eu vou deixar uns 10 segundos. Eu sempre gosto de deixar a duração um pouco maior, entendeu? Mesmo que eu faça uma animação que tem, sei lá, 7 segundos, eu geralmente não crio uma composição com 7 segundos. Eu crio com 8, 9, 10, entendeu? Professor, mas pra que isso? É para ter uma sobra. Então, se der alguma coisa errada, dá tempo de cortar a composição ali e deixar um pouco mais estreito. E é mais chato o contrário, né? Se eu faço uma animação, sei lá, de 5 segundos, mas ela acaba precisando de um pouquinho mais. Aí eu tenho que aumentar a duração da composição, isso é chato demais. Então eu prefiro sempre deixar uma sobra. E aí, ó, eu vou dar um OK. Quando a gente faz isso, você vai ter aqui essa barrona. Então a gente tem uma composição, a composição é toda essa área e a nossa barra linda e maravilhosa é só isso aqui. O que eu vou fazer, ó, é selecionar a camada da barra e clicar bem aqui nessa setinha do lado, entrar aqui em Transform e nesse Scale eu vou mudar o valor para um 60, só para ela ficar um pouquinho menor. O que a gente pode fazer agora é girar essa barra. Então aqui nas opções, ó, de rotação, você tem esse segundo valor que se você clicar, ó, ele gira. Eu vou colocar um valor aqui de menos 90. Então a animação agora, ó, vai ser a barra vindo de baixo, tá vendo? Ó? Depois ela volta no mesmo sentido, só que com essas linhas. Nós temos que fazer isso agora, duplicar essa barra mais algumas vezes. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar a camada da barra e vou pressionar Ctrl
Muito bem, Ctrl D, D de duplicar, né? Bastante óbvio. Então pressiona Ctrl D, ó, dupliquei e criei uma segunda barra. Aqui em cima você pode usar a ferramenta de movimentação e arrastar para o lado, ó, segurando Shift. Mas por que eu vou segurar Shift, professor? É porque se você não segura o Shift, ó, você pode acabar subindo ou descendo. Com o Shift, ó, ele fica certinho alinhado e só vai um pouquinho para o lado. Aqui o ideal é que essa faixa esteja o máximo possível encostada na outra, ó. Então a gente arrasta um pouco para o lado, deixa selecionada essa camada e usando as setas do seu teclado, pelo amor de Deus, pressiona aí para a esquerda, ó, algumas vezes. Automaticamente ele já encosta ali do ladinho. Vou fazer isso de novo, tá? Seleciona essa camada que a gente tá, Ctrl D, joga para o lado aqui, arrastando com Shift e usando as setas, encosta ali, ó. Então tá aí, ó. Temos ali 3 barras. Mas não tá aparecendo 3 barras, tá aparecendo um grande bloco. Então, realmente parece um blocão, mas a gente vai resolver isso logo mais. Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vou arrastar até um momento onde eu consiga ver aqui ou esse começo, mas essa parte aqui fica melhor, ó, porque eu consigo ter noção de onde está vindo, né? Ó, que no caso a animação está vindo de cima para baixo, então eu vou ficar nesse tempo. Eu vou selecionar essa camadinha do meio aqui, ó, que é esse barra, não esqueça, a gente tem uma em cima, uma no meio e uma embaixo, né? Então essa aqui do meio, eu vou entrar nas opções do lado, aqui em Transformer, e nesse Rotation, ao invés de menos 90, eu vou colocar 90. Por quê? Porque as barras são invertidas, né? Como isso aqui vai ser um N, esse aqui sobe, mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Então sobe nessa direção, esse aqui vai descer e vir para cá, e esse aqui sobe e vem para cá, certo? Seguindo aquela coisa do N. Eu sei que não parece o N isso aqui, mas calma, a gente já vai resolver isso. Então fiz essa rotação, eu vou continuar com essa camadinha do meio aqui selecionada, e eu vou lá em cima em Effect. Depois você vai na opção de General, cadê o bendito? Aqui, ó, Generate, e no Generate a gente vai vir aqui na opção de Fill. Esse Fill, o que ele faz? Ele consegue colorir tudo que a gente tem nessa camada com alguma cor específica. Então você pode colocar a cor que você quiser, mas se você vir aqui no painel de Effect Controls, você pode clicar nessa opção e colocar a cor que é esse código aqui, E5913. Se você não quiser falar, não, professor, eu não quero essa cor. Então é porque essa cor foi que eu peguei lá do logo da Netflix, então você pode colocar qualquer outra cor. Mas se você não quiser, saiba que você está indo pelo caminho errado. Então dê um OK aí, ó. Isso aqui é o que nós temos, certo? 3 barras. A da esquerda e direita vem de baixo para cima e a do meio vem de cima para baixo. Agora eu vou vir e aplicar uma pequena transformação que basicamente é uma modificação nessa camada do meio ainda. Então deixa a camada do meio selecionada. Vai lá em cima em Effect, Distort, cadê aqui, ó? Distort. Depois em Distort você vem nessa opção de, cadê? Lá embaixo, ó, Transforme. Tem muita opção, né? Ai meu Deus do céu, me perco tanto. E aqui, ó, nesse Transforme, a gente tem a opção de Skill. O Skill basicamente faz isso, ó. Ele dá uma distorcida na camada. Eu vou deixar aqui na timeline no começo, porque o começo é meio ruim. Pode ser aqui, ó, quando as barras já estão completas. E esse Skill eu vou deixar no valor de menos 21,6. Que é um valor que eu acho que ficou mais certinho no canto ali. Se você olhar aqui e dizer, ai professor, não gostei, isso aqui tá muito estranho. Então coloca outros valores aí, ó. Tipo menos 22, ó, e vai vendo se esse cantinho encaixa certinho. Mas para mim, os testes que eu fiz, 21, né? Ou melhor, né? Menos 21,6 deu certinho. Só temos um problema. Essa barra ali, essa camada do meio, faz com que essa partezinha do meio ela fique atrás dessa barra e dessa. E na verdade, ela deve ficar atrás dessa, mas na frente dessa. Então vamos renomear as camadas para ficar mais fácil. Seleciona aqui, ó, essa camada da barra de baixo. Se você quiser conferir qual que ela é só clicar no olhinho, ó. Então no olhinho dá para você saber quem é. Então essa aqui é a da esquerda, certo? Clica sobre ela aqui com o botão da direita, vai em Rename e eu vou dar o nome de esquerda. Essa aqui do meio a gente sabe que é do meio, pelo menos se você fez tudo certo, é isso mesmo. Então dá um Rename aí, ó. Meio. E a de cima, obviamente, é a da direita. Então vai no Rename direita. Deixa eu só salvar esse projeto aqui, porque vai que acaba a luz, não é? Então eu vou lá em cima, ó, File, depois a gente vai em Save As, Save As. Eu vou deixar na área de trabalho mesmo aqui, com o nome de N. Podia escrever Netflix, um monte de coisa, mas não vou escrever nada disso, vai só N mesmo e você dá um salvar, ó. Beleza, então essa é a animação que a gente tem. Agora eu vou pegar essa camada do meio e eu vou arrastar ela para ficar em cima de todas as outras, ó. Então agora tá certo, né? Constrói ali todo o N, só que não tá uma animação sequencial, né? Igual a gente quer, mas relaxa que a gente já resolve isso. Por enquanto, eu vou selecionar aqui a camada meio. Eu até vou mudar a cor dela, ó. Clica aqui nesse quadradinho e coloca aqui um orange, por exemplo, só para ela ficar diferente das outras. Então seleciona ela, vai lá em cima em Effect, depois você vai na opção de, cadê?
Hoje eu tô perdido. Perspective e depois você vai aqui em Drop Shadow. Outra maneira de você colocar efeitos no After Effects é você vir aqui nas opções ó, de Effect and Presets e você pode digitar um nome aqui. Ó. Então se você digitar Drop, ele vai aparecer aqui vários nomes, incluindo esse aqui, ó, Drop Shadow, que está em Perspective. Aí você pode clicar e arrastar isso aqui e soltar em cima da camada que você quer. Mas nesse caso não precisa, porque a gente já colocou de outra forma, tá? Só estou mostrando outra alternativa. Então aqui, o Drop Shadow basicamente é uma cor, ó, que vai ficar aqui. Essa cor pode ser preta mesmo, só que aqui embaixo, nesse Distance, eu vou colocar 0 e nesse Softness eu vou colocar 150. É uma sombrinha, tá vendo? Só para criar aquele charminho que tem ali nesse N, ó, e parecer que ele... No N não, né? Na barra do meio e parecer que ela tá na frente das outras, ó. Tá legal. Agora que a gente fez esse pequeno detalhe aqui sombreado, vamos continuar o processo. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e mudar as 3 camadas para que elas possam fazer a animação que a gente quer da maneira correta, porque a animação ela tem que ser sequencial, não é para aparecer as 3 barras de uma vez, certo? Precisa aparecer esta primeiro, depois essa e depois essa. Então vamos arrumar isso. Eu vou selecionar as 3 camadas, clica sobre qualquer uma delas com o botão da direita e vai em Time e depois Enable Time Remapping. Se você quiser o atalho, fala, professor, o atalho qual que é? Ctrl Alt T. E aí o que acontece? Isso aqui é uma maneira de você controlar a animação que existe dentro dessas camadas por keyframes aqui fora. Então o que a gente vai fazer, ó, eu vou arrastar a minha agulha até o tempo 23, certinho aqui. Ó, se você quiser navegar aqui, arrastando a sua agulha pelo teclado, você pode usar as teclas Page Up, Page Down, que são as teclas que você tem ali em cima das suas setas, né? Então você tem o seu teclado assim, ó. No teclado mais ou menos do lado direito tem o teclado numérico, aqui você tem essas teclas, ó. Ela está bem aqui, Page Up, Page Down. E aí você pode navegar. Se você pressionar Page Down, ele vai avançar. Page Up, ele vai subir, ó. Então vai no tempo 23 e eu vou criar aqui keyframes dessas 3 camadas, ó, clicando nos 3 losangos. Depois eu vou avançar um frame indo para o tempo 1 segundo. E aí eu vou criar de novo keyframes para todas as camadas. E agora eu vou para o tempo 1:16. E vou criar de novo. Agora deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui, porque eu sei que você... Nossa, professor, mas que loucura! Então aqui é o seguinte, ó, no tempo 0, automaticamente já existem keyframes, porque quando eu ativo essa opção de Enable Time Remapping, ele automaticamente vai criar keyframes disso. E aí eu coloquei aqui para criar um keyframe exatamente no tempo 23, que é um pouquinho antes, ó, do N começar a ser animado. E aí depois, nesse tempo que eu criei por último aqui, é quando o N já finalizou. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou criar uma escadinha nesse negócio. Ó. Então se liga só. Pega aqui essa camada do meio e arrasta ela para começar mais ou menos no tempo 10 frames. Para isso, fica no tempo 10 e arrasta aqui ela, ó, segurando o Shift. Ela vai travar exatamente no tempo 10. Então, ó, começou as 2 barras e depois vem essa barrinha aqui do meio. E agora a gente continua o processo. Essa aqui, da direita, eu vou arrastar para o tempo 20. Ó. Então fica no tempo 20 e arrasta lá. Ó. Talvez você pode pensar, professor, mas tem que ser exatamente aí o tempo 10 e o tempo 20, não pode ser outro tempo, não. Então, até pode, mas não sei se o resultado vai ficar exatamente igual ao meu, tá? Então, me segue aí, ó. Obviamente, não nas redes sociais. Nas redes sociais também você pode me seguir se você quiser, mas me segue aqui no tutorial. Então aí, ó, tá vendo? Tem toda essa sequência. O que acontece é que a entrada dos elementos está certa, né? Você tem a barra da esquerda, depois do meio, depois da direita. Só que a animação não está no tempo certo, né? Porque a animação está acontecendo também na sequência e tem que ser invertido. Na volta tem que ser essa primeiro, depois essa e depois essa. Então para isso a gente vai alterar os momentos dos keyframes. Olha só que louco. Aqui você vai perceber, ó, que a gente já tem alguns keyframes que estão sempre no final. Eu vou selecionar os 2 últimos de todas as camadas. Então vamos nessa aqui com calma, tá? Na camada do meio, ó, clica aqui na parte vazia, segura e arrasta, ó, selecionei os 2. Segura Shift e arrasta aqui para selecionar esses 2 do final. E mesma coisa aqui, ó, segura o Shift e seleciona esses 2 aqui. Eu vou arrastar todos eles para o tempo, pode ser o tempo 2:12, ó. Então arrasta a agulha até o tempo 2:12. Pega aqui esse que está mais longe de todos eles, ó, e move para ele ficar mais ou menos aqui. Então o que a gente está fazendo? Alongando mais o tempo. Ó. Em vez da animação se preencher e já voltar, ó, ela preenche, fica um pouquinho e aí ela volta.
Só que a ordem aqui ainda está errada. Então eu vou selecionar aqui os dois últimos. Não se esqueça, tá? Cada camada tem os seus dois últimos. Dois últimos, nossa, que difícil dizer isso. Volta. Os dois últimos da camada do meio. Os dois últimos da camada da direita e os dois últimos da camada da esquerda. Então você seleciona a camada do meio, que é a primeira, ó. Seleciona os dois juntos. E eu vou deixar ele começar no tempo 2 e... Cadê? 2 e 22. Na verdade ele já está começando exatamente onde ele precisa. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou selecionar aqui os keyframes da camada da esquerda, ó, e vou deixar começar no tempo 3 e 8. Então vai lá até o tempo 3 e 8, ó, arrasta os dois para começarem nesse tempo aqui. Ó. Aqui você vai perceber, ó, que já tem uma sequência, certo? Então eles são preenchidos, o do meio vem primeiro, ó, e esses dois estão vindo juntos. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui os keyframes da camadinha da direita. Então a gente tem o do meio aqui, ó. Essa camada, ou melhor, né? Essa camada que está no meio é a camada da direita. Então seleciona os dois keyframes aqui, ó, e move para começar no tempo 2 e 12. Ó. Então olha só, vem primeiro da direita, depois vai a camada do meio, depois vai a camada da esquerda. Ó. Vamos só assistir para você ter uma ideia. Ó. Então eles entram na sequência e voltam na sequência. Então só para você entender, os dois últimos aqui, ó, da camada direita, eles começam primeiro, certo? No tempo aqui 2 e 12. Na sequência, você tem esses keyframes aqui, ó, que são da camada do meio, ó, que começam no tempo 2 e 22. E depois os dois últimos da camada esquerda começam no tempo 3 e 8. Então se você tiver dificuldade, pausa o vídeo ou volta um pouquinho aí e repete junto comigo. Eu falei para você no começo que esse tutorial não seria dos mais fáceis, hein? Mas vamos continuar. A nossa animação já está feita. Eu até pressionei aqui a tecla U para não visualizar mais os keyframes, porque os keyframes estão me deixando meio perturbado, né? Muita coisa na tela. Então nós temos a animação, está funcionando bem. O que acontece é que o N do Netflix não é retinho embaixo, ele tem uma curvinha, tipo isso. Não exatamente isso, porque esse desenho ficou horrível, mas você entendeu o que eu quis dizer, ó. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar as 3 camadas, clicar sobre qualquer uma delas com o botão da direita, vai aqui na opção de Pre-Compose. No Pre-Compose, eu vou colocar um nome de N todo, e aí você pode clicar em OK. Quando eu faço isso, ó, eu vou ter essa camada chamada N e dentro dela essa camada N todo. Você clica 2 vezes nela, a gente vai acessar ela aqui, ó, internamente, e aí você clica nesse botão. Com esse botão, ó, eu posso clicar e arrastar na tela e selecionar uma área. Eu vou selecionar aqui mais ou menos o N todo. Essa ferramenta não é bem uma seleção, né? Ela serve para você isolar uma área. Então clique e arrasta, e se de repente não ficou bom, você fala, Aí, professor, ficou meio estranho isso aqui, ó. clica nos cantinhos, ó. Tem vários quadradinhos aqui que você pode clicar e arrastar, ó, e ajustar. Dá uma sobrinha, mas tenta deixar ali mais justinho. Quando você faz isso, qual que é a ideia? Essa composição toda, a gente criou ela com 1280 por 720. Só que tem um jeito de você distorcer esse N que vai ficar mais interessante se a gente não deixar essa composição nesse tamanho. Seria melhor se ela tivesse o tamanho aí do nosso N. Então, como eu já fiz essa seleção, lá em cima a gente vai vir aqui na opção de Composition e você clica em Crop Comp Region of Interest. O que ele faz? Ele vai pegar toda a nossa composição, que tinha 1280 por 720, e vai deixar do tamanho que a gente tem aqui o nosso Nzinho. O que você pode fazer agora? Volta aqui para a composição N, deixa selecionado essa composição que a gente tem de nome N todo, e aí você vai lá em cima em Effect, Distort. Depois você vai nessa aqui que se chama Warp. Esse Warp, por padrão, ele já faz assim uma bela distorção que esse N começa a aparecer qualquer outra letra. Então o que você faz? Deixa selecionado, vai em Effect Controls e aí aqui ó, na opção de Warp Style a gente vai mudar, né, ao invés de Arc para essa opção de Arc Lower. Ou seja, ele vai fazer um arquinho só na parte de baixo. Só que ele está no sentido errado. Então, em vez de 50 aqui de band, ó, eu vou colocar o valor de menos 12. Olha só. Então, a gente tem a animação e tem aquela distorçãozinha na base. Daria para você aplicar essa distorção também direto aqui, igual a gente fez. Só que foi melhor a gente entrar aqui nessa composição e limitar o tamanho dela, porque quando você aplica um efeito numa camada, ele se baseia nas dimensões da camada, ou seja, qual o tamanho que essa camada tem aqui dentro. E como a gente colocou no tamanho do N, acabou ficando muito melhor. Agora é hora da gente fazer uma outra animação, fazendo com que esse N vá se aproximando da tela. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir mais ou menos no tempo 2 segundos, que é quando o N já está preenchido na tela. Vou acessar as opções dessa camada aqui, ó, em Transform, e eu vou criar um keyframe de Scale. Esse Scale a gente pode até diminuir um pouquinho aqui, ó, sei lá, para uns 50%.
para ele ficar um tamanhozinho menor, né? O N, quando começa a animação da Netflix, não é gigantesco assim, né? Então coloca uns 50 aqui por cento. Vai no tempo 5 segundos, talvez um pouquinho antes aqui, ó. Até onde a gente consegue enxergar essas linhas, pode ficar aqui mais ou menos no tempo 3, 3 e 17. Depois a gente muda o keyframe, tá? Só pra gente enxergar essas linhas. E aumenta a escala. Aumenta até ficar gigantesco aqui. Eu acho que pode ser um valor tipo uns 2000. Ele tá tão grande que ele tá um pouquinho mais na esquerda, ó. Mas a animação que a gente tem é essa, ó. Ele vai preenchendo a tela. Só tem um negócio aqui que acontece que é o seguinte, né? A animação do N não é um zoom aqui no meio do N, né? É um zoom mais nessa barra da esquerda. Então o que você faz? Fica no tempo aqui do primeiro keyframe, cria um keyframe da propriedade de position, e aí eu posso avançar aqui até um tempinho, mais ou menos aqui, um pouquinho para frente, ó, quando ele já está de um tamanho grande, e você vem no primeiro valor de position e move um pouquinho para a direita, ó, para ele ficar no meio da tela. Mas como é que eu sei qual é o meio da tela? Você pode usar esse botão, ó. Clica nesse botão, você tem Title Action Safe, e aí você vai ter bem no meio aqui, ó, um maisinho. Então você pode usar aqui a posição, ó, para deixar essa barra mais ou menos no meio aqui desse pontinho, ó. E aí agora vamos lá. Eu vou pegar esse keyframe aqui e eu vou arrastar mais ou menos até o tempo 5 segundos aqui embaixo. E depois esse segundo que a gente fez de position também. Ou seja, eu estou alongando a duração da animação, ó. Então o N foi, se preencheu. E aí começa essa animação de escala e de posição que acaba jogando um pouquinho mais para o lado também, ó. Deixa eu só ver se essa opção está certinha. Acho que um pouquinho mais para o lado ainda, ó. Então fica bem no tempo do keyframe aqui, ó. E aí muda essa opção. Aqui a animação, ela tá meio rápida, né? O N ele não se aproxima assim com tudo, ele vai se aproximando progressivamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os keyframes, botão da direita em cima deles, e aí eu vou aqui, ó, em Keyframe Assistance. Clique em Easy Easy. Aí você clica nesse botão para acessar o gráfico de velocidade que eu já expliquei 1 bilhão de vezes. E aí, ó, eu vou vir e selecionar Position, segura o Ctrl e clica em Scale. Então você tem curvas aqui. Se a sua curva não estiver igual à minha, vem aqui embaixo nesse botão, ó, e deixa a opção de Add to Speed Graph. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e arrastar numa área vazia, ó, para pegar esse quadradinho que tem na esquerda. Quando eu faço isso, aparecem essas bolinhas aqui, né, tanto do lado esquerdo quanto da direita. Eu vou pegar essa da esquerda aqui, ó, e arrastar para a direita aqui o máximo que der. Isso faz com que a animação dê uma atrasada, ó. Então ele vai aproximando, tá vendo? Não é tão rápido, mas ele demora um pouquinho, depois ele pega a velocidade. Aqui, este bendito N ainda não está indo na direção certa que eu queria, que é mais ou menos com esse meio, ó. Então eu vou vir aqui no tempo do último keyframe, que é esse aqui, e eu vou mudar a posição um pouquinho mais para o lado aqui, arrastando para a direita, ó. A gente assiste, ó, agora sim, mas só mais um pouquinho, ó. Legal, agora sim, ó. Então a gente tem o N indo embora, né? E ao mesmo tempo que difícil dizer isso, ao mesmo tempo o N se aproximando em direção a esta barra. Agora só um detalhe muito importante, tá? Eu sei que eu mostrei o gráfico de velocidade assim bem por cima, porque como eu disse, eu já expliquei sobre ele em outros tutoriais. Então se você não assistiu, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de gráfico de velocidade no After Effects, porque é uma parada meio difícil, mas sem o gráfico de velocidade nós não somos nada. Nós, assim, nós, os animadores. Porque o gráfico de velocidade faz toda a diferença. Então assiste aí quando você puder. Continuando, estamos na reta final. Não desista. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, não me abandone, hein? Vamos lá, eu vou criar só mais uma composição. Indo lá em cima, em Composition, New Composition. Não se esqueça que o atalho é Ctrl N. Aqui o nome, eu vou dar o nome de linhas. E na opção aqui de tamanho, eu vou deixar 1000 por 1000. Na duração, a gente pode deixar uns 5 segundos também, ó. Dando OK, não tem absolutamente nada aqui. Eu vou criar um sólido, né? Que é aquilo que a gente usou lá no começo quando a gente criou essa barra. E eu falei para você não esquecer o atalho do sólido. Qual que é o atalho do sólido? Vai. Ah, você errou! É Ctrl Y. Então aqui em cima, ó, você pode ir em Layer, New e coloca Solid, que é Ctrl Y, a mesma coisa. Aqui na verdade a cor não importa. Então pode ser qualquer cor. É só você dar um OK aí, ó. Tem esse quadradão vermelho. Deixa a camada selecionada, vai lá em cima em Effect, depois você vai na opção de Generate e aí você clica aqui, ó, em For Color Gradient, onde ele vai criar um degradê com pontos de cores, ó. Então são 4 pontos. Aqui eu vou deixar cores bem próximas aos tons que a gente tem aqui na Netflix, só que
A ideia aqui é criar aquele momento onde você tem umas linhas, né, que vão preenchendo a tela. E não é só vermelho que você tem. Você tem um pouco de vermelho, um pouco de laranja, um pouco de azul. Então eu estou colocando essas cores aqui. Se você está olhando para isso e pensando, Professor, que cores são essas, cara? então aqui, ó, essa primeira cor é esse código FF0000, essa segunda também, a terceira é FF9600 e a última é 0000FF. Na dúvida, volta o vídeo e pausa para você colocar as mesmas cores, tá? Mas não precisa ser exata não, pode ser alguns tonzinhos de vermelho, um pouquinho de laranja meio amarelo e um azul aí, tá tudo certo. Agora, eu quero pegar essas cores e fazer com que ele crie bolinhas a partir dessas cores. Então deixa a camada selecionada, vai de novo em Effect, só que agora não vai em Generate, você vai em Simulation. Nesse Simulation, a gente vai vir aqui nessa opção de... cadê? Aqui, ó, CC Star Burst. Esse Burst aqui, o que ele faz, ó? Ele cria várias bolinhas, né? Que vão vindo na nossa direção. Que é como se fossem estrelas. Obviamente não tem o formato de estrela, tem o formato de bolinhas, mas você entendeu, né? Elas vão vindo lá do fundo. E como a gente aplicou essa opção de For Color Gradient, ele pega todas essas cores, ó, e vai mesclando. Algumas bolinhas vermelhas, outras amarelas, outras azuis e assim por diante. Aqui eu só vou mudar, ó, esse speed desse Starburst para 5. E automaticamente vai ser bem mais rápido, ó. Alucinado, assim, no meio da galáxia, voando entre várias estrelas. Uhul, que loucura! Aqui, ó, deixa a camada selecionada. Eu vou colocar mais um efeitinho aqui, indo lá em cima na opção de Effect. Depois você vai em Blur and Sharpen. E eu vou usar esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, Directional Blur. Esse Directional Blur você pode mudar aqui esse Blur Length, que é a quantidade de desfoque, para uns 1000. O que isso aqui vai fazer? Ó? Vai pegar as bolinhas, é que aqui está bem fraquinho ainda, a gente já vai resolver isso, mas ele vai pegar as bolinhas e esticar tanto que elas vão parecer linhas que estão se mexendo na tela. O que acontece é que eu tenho que resolver aqui porque ficou escuro demais. Então faz o seguinte, vai lá em cima, deixa a camada selecionada, antes de mais nada, vai lá em cima em Effect, depois você vai em Color Correction e aí a gente vem em Levels. Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque a dinâmica aqui é a mesma, né? Deixa selecionado, vai lá em cima, a gente já viu isso várias vezes nesse tutorial, então... só para a gente não ficar perdendo tanto tempo. Aqui no painel de Effect Controls, dentro de Levels, eu vou mudar o Channel. Ao invés de RGB, eu vou colocar a opção aqui de Alpha. E nesse Alpha eu vou clicar nessa setinha, não é a primeira setinha aqui, hein? É essa aqui de baixo, ó, da barra preta. E eu vou arrastar tudo, na verdade não tudo, né? Deixa eu só ampliar um pouquinho esse painel, ó. Quase tudo aqui, ó, para a nossa direita, ó. Então você vai perceber, ó, que a gente já tem aqui um monte de linhas que parece que estão preenchendo a tela. É mais ou menos a ideia daquele efeito do Netflix ali, quando a gente dá um zoom no N. Só que a gente tem que resolver aqui alguns detalhezinhos, né? Animar as paradas. Então olha só, eu vou deixar a minha agulha no tempo 0 e do lado esquerdo aqui, ó, no painel de Effect Controls, a gente vai ficar nesse efeito de CC Starburst. Eu acabei de diminuir os painéis clicando nesse botão, ó. Então se você olhou e falou, professor, o que você fez aqui que eu não entendi nada? Eu só cliquei nesses botõezinhos do lado, ó. Aí ele esconde um pouco das opções, porque como tem 4 efeitos, é efeito demais, né? E pode ficar meio complicado visualmente. Então aqui no Starburst, ó, deixa aqui no tempo 0, e aí eu vou criar keyframes de uma propriedade no tempo 0 e no tempo 2 segundos, tá? Então essa propriedade que a gente vai fazer primeiro é esse Grid Spacing, onde você controla, ó, a distância entre essas paradinhas que aparecem aqui na tela. Então vamos lá, eu vou deixar no tempo 0, vou criar um keyframe de Grid Spacing, e aí você pode selecionar a camada e pressionar a tecla U. Então aqui, ó, no tempo 0, Grid Space está com valor de 2 no meu. Só que aqui vamos mudar isso, eu vou deixar no valor de 10. A gente avança para o tempo 2 e muda o valor aqui para 32. Aqui eu não sei se você percebeu, eu estou criando keyframes de outra maneira. Porque lá no começo do tutorial a gente fez o quê? A gente criava keyframe aqui, depois criava aqui e depois mudava os valores. Aqui eu estou te mostrando uma outra maneira, tá? Que é você criar o primeiro e se você muda a posição da agulha na timeline e muda o valor da propriedade, ele já cria outro keyframe. Então nós temos isso, ó. Parece que as linhas estão ficando um pouquinho mais largas entre si. Continuando, vai no tempo 0 aqui, eu vou criar um keyframe da propriedade de size, só que eu já vou mudar o valor, ó. Eu vou colocar o valor aqui do size em 20, e aí eu vou criar aqui, ó, um keyframe, depois eu vou avançar para o tempo 2 segundos de novo e vou mudar o size aqui em cima, ó, para 200. E aí ele fica com tamanhos bem maiores, tá vendo?
Ele vai se expandindo e vai preenchendo a tela. Talvez você esteja pensando, ué, professor, mas você estava mudando o valor da propriedade aqui, ó, selecionando a camada e pressionando U. Por que você mudou lá por cima? Para te mostrar uma outra alternativa. Você não precisa usar aqui essa propriedade, depois vir aqui e pressionar U, né? Tem várias maneiras de você fazer isso. Por último, mas não menos importante, eu vou vir aqui. Pode ser no tempo 1 e 12, mais ou menos. E aí eu vou criar um keyframe da propriedade de scatter, que é a primeira opção que a gente tem. Ó. Até vou mudar o valor já do scatter para 400. Ó. Então aqui cria um relógio, ou melhor, né? Muda a propriedade para 400 e clica no reloginho. Vai até o tempo 2 aqui, que é o tempo final que a gente tem, e muda o scatter para um valor agressivo mesmo aí, uns 1770. Ó. Então a gente tem isso, tá vendo? Várias barras ali, ó. Elas vão ficando mais largas e elas automaticamente vão ficando mais distantes entre elas. Isso faz com que a gente tenha uma sensação, ó, que parece que elas estão o quê? Se aproximando da tela até o momento que a gente não enxerga mais. Aqui o efeito ele continua ainda depois dos 2 segundos de um jeito bem maluco, mas relaxa, isso aqui a gente resolve depois. Continuando, não desista. Aqui, ó, eu vou voltar para a composição principal, que é a composição N aqui. E a ideia é, eu preciso colocar essas linhas que a gente fez aqui para que elas se encaixem aqui na barrinha da esquerda. Então eu vou deixar a agulha mais ou menos no tempo, antes do tempo 2 segundos, que é onde a gente enxerga o N totalmente completo. Vem aqui no painel de Project e arrasta aqui para sua timeline, ó, a composição linhas. Então joga ela aqui e deixa acima de todas as camadas. Quando você faz isso, é meio difícil da gente enxergar o que está acontecendo porque ela tem uma animação acontecendo nela, né? E depois de um certo tempo, as barras estão muito grandes. Então eu vou arrastar aqui essa barrinha para ela começar nesse tempo. Ó. Então a gente enxerga todas as barras aqui na tela. Só que por eu enxergar as barras, eu não enxergo o N. Então vem aqui, ó, clica nesse botãozinho e muda essa opção do lado aqui, ó, chamada Mode, para esse Edge. Então a gente enxerga as linhas, mas as partes escuras a gente não enxerga e automaticamente enxerga o que tem atrás. Aí, ó, eu vou vir na tela mesmo, usando a ferramenta de movimentação, clica nos cantos, pode ser na esquerda em cima, direita embaixo, esquerda embaixo, tanto faz. E aí você diminui o tamanho, ó. Pode até se aproximar um pouquinho e a gente pode diminuir de forma que ele fique bem em cima aqui, ó, dessa partezinha do N, tá vendo? Não precisa ser uma coisa precisa não, ó, só para cobrir aqui o ladinho esquerdo. Agora vamos lá. Qual que é a ideia? Essas barrinhas elas vão se animar, só que elas também precisam ir aumentando de tamanho. Então, do jeito que está aqui nesse tempo, eu vou vir aqui nesse espiral e arrasto o espiral para se conectar na camada N todo. Ué, mas por que isso, professor? É porque a camada N todo ela está aumentando de tamanho, certo? Automaticamente ela tem uma animação que ela vai de um tamanho específico e vai preenchendo a tela. Quando eu conecto essa outra camada linhas nela, automaticamente, ó, ela também vai se aumentar conforme o tempo passa. Ó. Então a gente já tem essa animação rolando aí. Ó. Só que os tempos aqui não estão certos, né? Tem alguma coisa meio errada porque essas linhas não podem aparecer exatamente neste momento aqui. Então eu vou arrastar as linhas, a camada delas, para começar mais ou menos no tempo 3 segundos. Ó. Então o N preenche. Deixa eu só tirar essa parada aqui, ó. Clica aqui e tira o Title Action Safe, que isso é chato demais, ó. Então o N preencheu, ficou um pouco na tela, vai se aproximando, ó, e vai voltando naquelas linhas e já emenda essas últimas linhas aqui pra gente, ó, preenchendo esse espaço que a gente tem na tela. Só que as linhas estão começando de um jeito meio grosseiro, tá vendo, ó? Aqui não tem e de repente aqui tem. Então vamos fazer o seguinte. Entra nas propriedades da camada linhas, vai em Transform e cria um keyframe aqui, ó, de opacidade com valor 0. Ó. Coloca 0, cria um keyframe clicando no reloginho. Avança aqui um pouquinho mais para frente. Ó. Pode ser no tempo... A gente está no tempo 3. Pode ser mais ou menos no tempo 3 e 12. Ó. E coloca a opacidade em 100%. Então olha só. O N se aproxima, ó, e as linhas aos pouquinhos vão preenchendo. A gente vê um pouco do degradê vermelho, ó, indo embora aqui para baixo e as linhas vão preenchendo a tela. Aqui pode ser que, por a gente preencher aqui, talvez acabe aparecendo um pouquinho daquelas linhas nos cantos. Então eu acho legal a gente limitar a duração dessa animação na hora que ela acaba. Ó. Então chegou mais ou menos aqui, tem essa última linha, né? Um frame para frente, pode ser só para a gente manter um padrão, vai. No tempo 5 segundos. Eu vou vir e arrastar esse final aqui, ó. Clique e arrasta ele. Eu fiz tudo errado, né? Essa barrinha aqui, ó, azul. Clica nela, segura e arrasta, ó. Segura Shift, ela vai dar um tranco e encostar certinho aqui no tempo 5 segundos. E agora você clica nessa barra com o botão da direita e coloca Trim Compute Work Area. Então a animação que nós temos é essa, ó. O N foi...
Se aproximou, e aí a gente tem aquelas barras aparecendo. Aqui tem uma paradinha que tá me incomodando um pouco. Na verdade, assim, a gente praticamente terminou, né? Só um negocinho que tá incomodando minha alma. Entrando aqui, ó, o que eu tô te falando é o seguinte. Essas barras, não sei você, mas isso aqui tá me incomodando um pouco. Elas estão um pouquinho mais claras no meio e nos cantos aqui, ó, tá um pouco mais escuro, né? Então, se você quiser... Se você tiver toque igual eu e isso aqui tá te incomodando, seleciona a camada, vai lá em cima em Effect, depois a gente tem uma opção aqui chamada Color Correction e você tem um bonitão aqui chamado Exposure. O Exposure consegue intensificar as cores de forma geral, então você tem um pouco do Offset, ó, que trabalha no branco e preto. Branco e preto, estou falando com o sotaque americano. Você tem o Gamma também, ó, que dá uma intensificada aqui nos tons, mas você tem o Exposure mesmo, que é a primeira opção. Eu acho que a gente pode colocar um Exposure tipo em 1 ou 2, 2 eu acho que foi muito, vai 1,3 aí, ó, tá vendo? Aí a gente tira um pouquinho dessa sensação ali das bordas. E voltando para a composição N, a gente já tem aí a nossa animação, ó, que eu acho que agora fica um pouco melhor essas barras. Olha só, estão vindo, preenchendo e assim por diante. Eu acho que essas barras têm mais uma paradinha também, então eu vou selecionar aqui a composição linhas, eu vou lá em cima em Effect, a gente tem Stylize e em Stylize você tem Glow. E no Glow, ó, você pode mudar aqui um pouquinho da opção de Radius, tá vendo? De leve aqui, ó. Glow Radius tá 10, você pode colocar uns 30, tá vendo? Então a barrinha agora tem um pouquinho de brilho. Se eu não me engano, ela tem um pouquinho disso, tá vendo? Agora fica mais interessante, ó. Então tá aí nossa animação da intro da Netflix. Nem sei quanto tempo deu esse tutorial aqui, mas eu sei que o negócio foi louco. Mas se você chegou até aqui, meus parabéns, posta na sua rede social aí e me marca. Outra coisa, tem um outro tutorial falando sobre intros no After Effects que eu fiz, que é aquela série Squid Game, também conhecida como Round 6. É Round 6? Round 5? Round 7? Não lembro direito agora, mas é uma série muito da hora e eu já fiz uma intro dela aqui no After Effects. É um pouquinho mais simples do que essa aqui, então se você quiser assistir, clica do lado direito no card e assiste lá porque eu acho que vai valer muito a pena. É claro que depois do que você aprendeu aqui, talvez você ainda queira mais conhecimento sobre o After Effects. Eu tô certo? É fácil, hein? É só você ir na descrição do vídeo aí embaixo e clicar no primeiro link que tem lá, que é o link do meu curso online de After Effects. Nesse curso você vai aprender tudo o que precisa para desenvolver os seus projetos no After Effects, mesmo que você já tenha algum conhecimento e quer se aprofundar ainda mais, ou se você não conhece absolutamente nada, mas você quer começar os seus estudos, afinal, o After Effects é incrível. E é claro, esse curso também é incrível, porque nele você vai aprender todos os assuntos essenciais sobre o After Effects, como composições, objetos nulo, textos, câmeras, máscaras, rotobrush, chroma key, expressões, tracking e muitos outros assuntos. Só que, mais do que aprender, você vai ver como usá-los na prática para criar vários projetos de animação durante o curso. Mas relaxa que, embora alguns desses nomes sejam bem complicados, o curso segue uma pegada passo a passo, para você ir junto comigo progressivamente conhecendo e aplicando os conhecimentos da melhor forma para criar os seus projetos de animação. Dito isso, agora é com você. O link desse curso imperdível tá na descrição do vídeo, só esperando o seu clique. E eu não vou mentir para você, porque eu também estou esperando o seu clique, né? Nós sabemos que o vídeo está terminando, mas calma, antes do vídeo terminar, você pode clicar aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais do After Effects. E agora sim, é o momento da despedida. Adeus.